todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Temos connosco hoje um ilustre convidado, o engenheiro Luís Mira. Para quem não conhece, uma pessoa com uma vasta experiência, se calhar a pessoa com mais experiência de dirigente associativo, Confederação de Agricultores, já nos vai contar. Engenheiro zootécnico de formação. Era ainda muito jovem, terminou o seu curso na Universidade de Évora, ingressou na CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, em 1990, tornando-se seu secretário-geral em 1999. Engenheiro Luís Mira, muito obrigado por nos conceder esta entrevista neste podcast do Cavalo Lusitano. Obrigado eu, é sempre um gosto estar aqui e falarmos sobre uma raça tão emblemática como o Cavalo Lusitano. Muito obrigado. Então, é verdade, sendo já há muitos anos, há algumas décadas, secretário-geral da CAP, tem acompanhado de perto o crescimento da produção cavalar nacional e do Cavalo Lusitano em particular. Que importância considera ter o Cavalo Lusitano no panorama da produção zootécnica em Portugal? O Cavalo Lusitano tem uma importância muito maior do que o país e, portanto, eu acho que hoje o reconhecimento do Cavalo Lusitano, na minha opinião, é maior fora de Portugal do que dentro de Portugal. Por ano, o Cavalo Lusitano registra 2.400 nascimentos, dos quais 43% já são fora do país. Portanto, eu prevejo que no médio prazo haja mais cavalos lusitanos fora de Portugal do que dentro de Portugal. E por isso demonstra que ele é mais valorizado fora de Portugal, por incrível que isso pareça, do que internamente. Também gostava de, referir a grande importância que isto tem. Eu acho que o cavalo lusitano é a espécie zootécnica com maior expansão em Portugal. Ele está em 60 países, há 38 países que já têm o registro de nascimentos de cavalos lusitanos e demonstra bem esta expansão pelo mundo. Nenhuma das outras raças portuguesas tem minimamente comparação com o cavalo lusitano. Esta é a grandiosidade do cavalo lusitano na sua expansão. Já vamos depois falar de outras grandiosidades. Muito bem, eu vejo que está muito informado, muito bem informado. Não seria um secretário-geral Quando da maior confederação de agricultores. Quando vimos para este tipo de entrevistas, temos que nos informar para transmitir uma informação útil a quem nos está a ouvir. Se calhar para muitas das pessoas que nos estão a ouvir isto é uma boa informação, uma novidade, mas se calhar tem que ser mais difundida em Portugal. As pessoas não têm essa noção. Eu garanto que os políticos portugueses não têm este conhecimento da dimensão que tem o cavalo lusitano, da expansão do símbolo português espalhado pelo mundo, que é o cavalo lusitano. É verdade, é sem sombra de dúvidas a nossa raça mais internacional das 60 e tal que existem autóctones portuguesas. É verdade. E relativamente à legislação europeia em produção animal em geral e da produção equina em particular, tem havido uma série de alterações nos últimos anos que tiveram que ser adaptadas à realidade nacional. Como tem sentido a capacidade dos criadores de cavalos em Portugal conseguido se adaptar a essas alterações que têm surgido ao longo do tempo? Bem, as alterações têm sido impostas por Bruxelas. Nós vamos sempre atrasados a fazer essas alterações. E estamos neste momento com uma implementação de uma nova plataforma digital para o registro. Eu acho que isto é um assunto muito importante e muito sério, porque dada a expansão que acabámos de referir, que o cavalo lusitano tem pelo mundo, a credibilidade dos registros, a credibilidade do funcionamento do sistema é fundamental. E nós nunca nos podemos esquecer que hoje a legislação comunitária permite que outros países europeus tenham livros de registro zootécnico, como já aconteceu noutras raças de bovinos. Portanto, esperemos que isso não venha a acontecer com o cavalo lusitano e que as autoridades portuguesas tenham a noção da importância de todos os registros que são feitos no mundo serem no livro português de registros. E isso deveria levar a ter um apoio, a ter uma dedicação especial para com esta raça e para com estes registros que estão espalhados por todo o mundo e garantir que funcionam bem, que os sistemas estão devidamente testados para que possam ser colocados em funcionamento e que não abram a porta para que haja ideias, porque o problema nisto é ver ideias para que outros países o façam. Pois é verdade o que diz. Se calhar os nossos serviços oficiais de Ministério da Agricultura querem ver o cavalo como
uma das outras espécies, igual a outras espécies pecuárias que existem em Portugal, mas efetivamente o cavalo é diferente, não é? E aquilo que disse sobre o cavalo lusitano mostra exatamente que é se calhar a raça mais internacional e se calhar deveria ser tratado de maneira diferente, Não, o acho que muitas que vezes não querem. é seguramente, nem sequer tem dúvida, nem sequer há comparação. Se calhar a única comparação foi com o cão do Bill Clinton, que também era da raça, um cão d'água português. Do Barack Obama. Barack Obama, né, do Bill Clinton. Pode ser que agora o Trump queira ter um cavalo lusitano que daria uma grande notoriedade à raça, mas a sua presença em países à volta do mundo exige que o sistema seja fidedigno e que o sistema esteja em pleno funcionamento, e estamos numa fase em que isso não está a acontecer. E o cavalo lusitano não é igual a uma raça de bovinos ou a uma raça de ovinos. Tem estas características, funciona muito com exportações, funciona muito com registros noutros países e, portanto, é importante dar e entender e criar condições para que tudo isto funcione de uma forma harmoniosa. Muito bem, mais uma vez prova que está bastante bem informado sobre a realidade atual do país e a dificuldade na transição da plataforma informática de registro de cavalos nas bases de dados, que Portugal tem dos registros genealógicos mais antigos do mundo. Se calhar também isso é o que muitas entidades oficiais não têm noção, mas efetivamente é verdade. Eu acho que é, no fundo, essa história também, esse património nacional que o cavalo lusitano tem, que deveria ser também promovido noutros países e nesses países onde já existem criação, e o Estado português fica aqui o desafio que cria um programa de promoção do cavalo lusitano fora da União Europeia, fora de Portugal, para que isto possa ser mais uma oportunidade para quem tem esta raça e para que ela se possa expandir e trazer valor acrescentado para o país. Muito bem, fica aqui o repto. Agora a próxima questão. Sendo um conhecedor profundo da realidade das associações de criadores, de produtores, diferentes áreas, espécies, tudo mais, como é que analisa o papel da APSL, a Associação de Criadores aqui do Cavalo Porcino Lusitano, nesta área, e como é que vê a importância da APSL no reconhecido crescimento e evolução do cavalo lusitano em Portugal e no mundo? A APSL é o único responsável por esse crescimento. Não, tenho seguro que não foi por nenhuma iniciativa de outra instituição ou entidade que isso faça. Mas a APSL tem muito mais do que isso. Tem aqui 2 ou 3 grandes responsabilidades. A primeira é do registro e da pontuação dos garanhões. Isso é uma atividade que se faz à volta do mundo e que é importante para manter a raça dentro de um determinado parâmetro. E essa atividade obriga a que os juízes portugueses andem pelo mundo a fazer esse tipo de trabalho. Isso é exclusivo de uma das funções da APSL. A outra é o seu evento anual que promove como é que se chama? O Festival. E agora também já tem o Salão do Cavalo, agora já tem dois eventos nacionais. O festival entra e põe, no fundo, em comparação os animais mais recentes, põe em comparação as diversas categorias, estimula também ali as grandes características do cavalo lusitano, seja na modalidade de trabalho, seja em dressage. No fundo, faz evoluir as características do cavalo lusitano. E isso é fundamental. E se, por exemplo, comparar isso com as outras raças autóctones portugueses, parece que têm algum receio de fazerem concursos e comparações. São, no fundo, mundos muito mais fechados. Quanto mais competição existir, mais a raça vai evoluindo, mais se consegue mostrar para o exterior as capacidades e as potencialidades do cavalo lusitano. Agora com o salão também vai melhorar, é mais um momento para atrair compradores, é mais um momento para valorizar a raça, é mais um momento de encontro dos produtores. Todas estas ações são muito importantes para a evolução dos negócios, para a concretização de uma determinada, ambiente à volta do cavalo lusitano, que eu penso que é distinto de todos os outros em Portugal.
Muito bem. Então, sendo secretário-geral de uma confederação de agricultores, vê na Associação de Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, na APSL, alguma dinâmica, algum dinamismo que também tem feito aqui uma evolução notável da raça e da população e dos seus criadores ao longo do tempo, não é? Sim, se a raça hoje é o que é, acho que o deve à PSL, não o deve a nenhuma política do governo nesse sentido. E, portanto, daqui os meus parabéns à PSL, à estrutura técnica que tem, às suas direções, aos criadores que a apoiam e a todos estes eventos que fazem a promoção e fazem a melhoria do cavalo lusitano. E também muitos criadores que estão ligados à CAP, não é? Por Sim, sendo muitos deles agricultores, são não é? agricultores. Aliás, a CAP tem um carinho especial pelo cavalo lusitano. Muito bem. É verdade. E agora, passando um A bocadinho sede das da Assembleias Gerais, APSL e as Assembleias Gerais, é verdade. Se calhar muita gente não muita sabe, mas gente não muitas sabe, das mas Assembleias Gerais são a na grande sede da maioria CAP. são na sede da CAP e, portanto, há sempre uma estreita colaboração com a APSL relativamente a todas as iniciativas. É isso mesmo, e por isso é que temos todo o gosto em o ter aqui connosco. Agora, falando um bocadinho também de um aspecto muito importante, que é, sendo o responsável máximo da organização da Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo, o maior evento agrícola do país, qual é que considera ser a importância do papel do cavalo em geral e do cavalo lusitano em particular para a afirmação desta maior evento agrícola que se realiza todos os anos em Santarém, em junho? Nós temos uma especial atenção com o cavalo lusitano. Organizamos na feira o concurso de égua afilhada, que é o maior concurso de égua afilhada Já me está a roubar a pergunta seguinte, ok, está bem. que é organizado no mundo inteiro. Gostávamos um dia de ter o Festival do Cavalo Lusitano na feira, é um sonho antigo, já fizemos esse convite várias vezes à organização. Reconheço que ainda não se concretizou por questões financeiras, nós não conseguimos competir com as condições financeiras que lhe são proporcionadas onde organizam agora em Cascais, mas ali é o coração, eu diria, da criação de cavalos lusitanos, é o Ribatejo. A Feira Nacional de Agricultura é no Ribatejo. Isso permitiria organizar um conjunto de sessões e de visitas aos próprios criadores, permitiria dar ali uma dinâmica, permitiria fazer um festival com uma diferente forma de abordagem, diferente envolvimento dos criadores, e acho que todos tínhamos a ganhar. Eu acredito que um dia isso ainda vai acontecer. Com este formato, promover muito visitas guiadas e workshops nas próprias Um bocadinho como codelarias. fazem com a feira do milho, não é? Que Sim, agora não é a feira. com a Agroglobal, é um Agroglobal. bocadinho isso. É no fundo levar as pessoas e os compradores, os amantes do cavalo às próprias explorações. É um bocadinho como a rota do vinho, ou como os produtores de vinho também tiveram que abrir as suas explorações para dar a conhecer, para mostrar, para contar uma história. E eu acho que era isso que iria proporcionar essa mudança. E sem Cascais não dá para fazer. Tem outras valências, Tem não é? outras Quer dizer, valências. vantagens e Nem tudo é inconvenientes em bom, tudo. nem tudo é mau, mas eu tenho um sonho que é um dia, nem que seja uma vez para experimentarmos. Muito bem, então, mas falando um bocadinho aqui mais da Feira Nacional da Agricultura, se calhar as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas a Feira da Agricultura promove o cavalo lusitano, mas não só. Tem uma amostra de outras raças, de raças de burros, de cavalos, de raças autóctones, quase todas as raças das diferentes espécies, mas o cavalo tem um ponto central, portanto tem uma série de atividades e faz não só apresentações, espetáculos, mas também uma série de atividades desportivas, onde o cavalo lusitano também muitas vezes é rei, nomeadamente equitação de trabalho, dressage, atrelagem, concurso do traje. Nós tentamos promover tudo. Aqui também, mais uma vez, esta promoção das raças autóctones que há uns anos atrás tinha um apoio da DGAV, agora é toda feita com o dinheiro do CNEMA e, portanto, esta promoção que nós fazemos das raças autóctones é exclusivamente à nossa custa e à custa dos produtores dos animais. É uma situação incompreensível porque se perdeu esse hábito e que levava a um maior dinamismo, conseguiria ter mais animais, conseguiríamos fazer mais atividades, mas dentro de todas as raças autóctones, o cavalo é seguramente aquela que nós mais promovemos e mais apoiamos. É pena que tenha tão pouca gente a ver as várias provas, nomeadamente a da égua afilhada, que é um espetáculo fantástico, que já tive a oportunidade de acompanhar várias vezes e é verdadeiramente uma coisa digna de se ver.
É verdade, as pessoas se calhar não têm essa noção, mas como disse aqui o engenheiro Luís Mira e muito bem, o concurso de égua afilhada de raça lusitana é o maior do mundo, chegamos muitas vezes a ter 50 éguas afilhadas, ou seja, 100 animais, porque são as éguas e os seus produtos, os seus descendentes, e é uma festa ver aquela alegria quando saem das corraletas e andam por aquele grande ringue, o relevado, não é? E muitos animais de qualidade, porque têm ido os melhores animais da raça, muitos animais medalhados, e é efetivamente um concurso identitário da região. E como dizia bem, eu fiz até no meu estudo de doutoramento, o distrito de Santarém, Ribatejo, é o número um em registro de cavalos lusitanos do mundo inteiro. Daí a razão para o Festival do Lusitano se fazer na coração do Lusitano, em Santarém. É verdade, mas pronto, aqui a Feira da Agricultura efetivamente é um marco muito importante também para o cavalo e para o cavalo lusitano em particular. E agora, dada a sua grande experiência como diretor da maior confederação de agricultores do país, que medidas considera importantes serem tomadas pela tutela para tornar a criação do cavalo em geral e do lusitano em particular ainda mais atrativa e expressiva em Portugal e dando-lhe mais visualização no estrangeiro? 2 ou 3 medidas, uma delas promover mais a atuação aqui em Lisboa devido ao grande fluxo de turismo que há da Escola Equestre. Escolas de arte equestre. A Escola de Arte Equestre. Porquê? Porque isso é uma forma de promoção totalmente direta do cavalo lusitano, com o fluxo de turismo que há. Eu não tenho dúvida nenhuma, se houvesse nos meses de maior afluência turística, estava esgotado todos os dias. Portanto, era uma questão que deveria ser encarada como uma atividade. Penso que essa nem custava muito dinheiro, acho que ela é autossustentável. A segunda, eu já referi, um programa de promoção do cavalo lusitano à volta do mundo, em especial nos países onde há maiores efetivos de cavalos lusitanos. E um terceiro era arranjar aqui uma forma que não existe em Portugal. Por exemplo, existe em Inglaterra. Parte do dinheiro das corridas de cavalos é canalizado para apoio à produção, e aqui era arranjar uma fórmula idêntica que alguma verba fosse dedicada à produção, aos criadores de cavalos lusitano. Para quê? Para incentivar a sua produção. Acho que o cavalo lusitano também ainda não é visto para uma pessoa que tem uma casa de fim de semana, para um pequeno agricultor em que não tem uma grande área, em que já não é rentável ter uma vaca ou duas, mas é rentável ter uma égua de grande qualidade genética e que inseminá-la com um sêmen de um bom garanhão de lusitano, possivelmente o produto dessa fêmea será altamente valorizado, e acho que é uma fonte de rendimento que as pessoas ainda não pensaram, não equacionaram. É verdade que isso obriga a uma dedicação e a um conhecimento do cavalo que em Portugal não existe, e, por exemplo, eu vou à Inglaterra e vejo, há uma grande ligação, há uma grande cultura do cavalo, e cá, infelizmente, não há, mas o Ribatejo tem algum ainda, um resquício disso, poderia, nestas novas gerações, tentar colocar o cavalo lusitano, que é um cavalo multifacetado, muito adaptado às situações de trabalho, mas também com capacidades para a competição, como se está a ver, e que aqui poderia ser uma das atividades alternativas àquilo que é feito. Muito bem, falou aqui de uma série de pontos fundamentais, fulcrais, tocou aqui com o dedo na ferida, digamos assim, nomeadamente mais apoio à promoção, uma guerra antiga, uma história antiga que já vem, por exemplo, termos espetáculos da Escola Portuguesa de Arte Equestre novamente no Picadeiro Real de Belém, que não acontece, era o Museu dos Coches, agora o Museu dos Coches está deslocalizado e se calhar seria uma boa aposta com os turistas todos que visitam a zona de Belém, não é? Isso era uma... Mas há espaço em Belém, eu aqui desafio à PSL, se quiserem o apoio da CAP, temos todo o gosto em falar com o Presidente da Câmara de Lisboa, em arranjar ali, eles têm ali espaços, em criar um espaço, nem que seja ao ar livre. Se calhar tinha também uma grande espetacularidade com vista para o Rio, há ali espaços onde isso é possível fazer, em montar uma área para essas atividades nos meses de verão, onde a temperatura o permite, onde as condições o permitem. Não tenho dúvida que era um grande cartaz turístico para Lisboa. Ainda me lembro que o meu pai, há muitos anos, na década de 90, capital europeia da cultura, houve um grande evento no Terreiro do Paço com cavalos. Sim, mas pode ser no Terreiro do Paço, como pode ser noutro sítio, montar um recinto
que permita esse tipo de atividade e, portanto, fica aqui o desafio também à PSL. Eu gosto destes desafios, são mais por concretizar do que em fazer anúncios, enfim, como os políticos fazem, anunciam muito e fazem pouco. Também falou aqui de uma coisa muito importante que são as corridas de cavalos, porque inexplicavelmente nós não temos estas apostas mútuas legalizadas e é efetivamente uma grande fonte de receitas para o mundo agrícola que podia ser canalizado. Não sei quando é que isso acontecerá. O engenheiro Luís Mira, que está aqui muito Olha, ligado à esse confederação. é também um dos assuntos que eu me recordo como um dos primeiros assuntos que o professor Rosado Fernandes, então em 1990, me pediu, chegado eu à capa há pouco tempo, diz, Mira, veja lá, veja aqui com o engenheiro Canelas para ver como é que a gente pode pôr as corridas de cavalos a funcionar em Portugal. Depois, enfim, tivemos reuniões, aquilo ia sempre bater na questão das apostas e na Santa Casa da Misericórdia que tem digamos, tinha o domínio do jogo, agora isso foi completamente ultrapassado com estas apostas online. Mas eu acho que esse foi sempre o entrave real. Houve até propostas de grupos franceses e de outros grupos que queriam cá vir instalar um hipódromo com todas as valências, com formação, com boxe, com tudo aquilo, mas o projeto nunca andou para a frente. Eu acho que a chave para ele não andar foi exatamente as condições que eram proporcionadas em termos das apostas dos cavalos e em que a Santa Casa metia sempre aí um travão. Houve até, no caso do CNEMA, também quando eu cheguei ao CNEMA, tem aquelas bancadas, aquele ringue, e disseram, isto foi pensado para fazer aqui corridas de cavalos. E eu até pensei, isto é uma boa ideia, corridas de cavalos, com aposta. Até chegou a haver lá umas depois contactei um grupo, um investidor, e aí foi uma das grandes choques da minha vida, que ele disse-me, não, é que esta pista que o senhor aí tem, isso não serve para nada, porque uma pista para cavalos de corrida para as apostas, que são verdadeiros Fórmula 1, a curva tem que ter um determinado ângulo, senão eles partiam as pernas, e portanto a curva ia passar no parque de estacionamento do CNEMA. E eu pensei, mas como é que se faz uma coisa destas? E se vem aqui dizer que isto é para as corridas de cavalos, e na realidade aquilo não tem as mínimas condições para existirem ali, aquilo teria que ser construído uma infraestrutura com uma área de cerca de 100 hectares, onde teria todas essas valências, e nunca ali no CNEMA, como ao princípio as pessoas até falavam e diziam que podia ser uma hipótese. Mas pronto, esse foi o choque com a realidade. Pois é verdade, mas é um aspecto importante aqui relacionando novamente ao nosso cavalo zitano, porque isto, embora o cavalo zitano não seja um grande galopador, é bom funcionalmente, mas não é um cavalo de corridas seguramente, não é um cavalo mas a atividade deste motor das corridas de cavalos ia desenvolver tudo o resto, não é? Ia desenvolver e traria receitas para a produção, uma percentagem do total das receitas das corridas de cavalos reverte para a promoção da criação de cavalário e, portanto, isso só iria beneficiar todos os agricultores, todas as pessoas que vivem em Portugal. Isso era extremamente útil. Muito bem. Deixou aqui uma série de ideias, a ver se conseguimos concretizar alguma delas importantes. Contem com a CAP, contem comigo para a concretização dessas ideias. Ficaram aqui algumas, estamos disponíveis em trabalhá-las no concreto e em tentar concretizá-las. E agora, em jeito de conclusão, quero deixar algum comentário para a PSL, para os criadores ou até mesmo para a comunidade política que nos poderá seguir. O nosso secretário de Estado gosta muito de cavalos, também pode ser que ele assista a estes podcasts. O que é que nós poderíamos fazer, mudar, melhorar? Bom, para a PSL, dar-lhe os parabéns e dar-lhe força para continuar. Há muito por fazer, como acabámos de ver aqui, há sempre muito por fazer. As coisas não são estáticas, são dinâmicas e contem com a CAP para essa tarefa. Para os criadores, enfim, felicitá-los porque geneticamente o cavalo tem vindo a melhorar. Era um cavalo que não lhe eram atribuídas estas capacidades, nomeadamente em alta competição, e estamos a verificar que não, que é o contrário, e isso torna o cavalo lusitano altamente valioso. E isso é a grande mais-valia que os produtores têm, e com o trabalho conjunto com a APSL, é transformar um cavalo de trabalho num cavalo de competição. E hoje o cavalo lusitano na dressage é considerado um cavalo de competição. E isso é extremamente importante para o valor do cavalo. Para os políticos, é ouvirem o podcast, estão aqui as coisas e as reflexões que eu considero mais relevantes, e
darem ao cavalo lusitano a importância que ele tem em Portugal e no mundo. É só isso que é preciso. Olha, muito obrigado por esta objetividade. Tudo o que é importante dizer e mais importante ser dito foi dito. Obrigado e bem-aja, e que continue sempre este caminho também ligado à PSL e de promoção do cavalo e do lusitano em particular. Muito obrigado eu, e parabéns também por esta iniciativa dos podcasts. É exatamente uma evolução, é uma forma de comunicar atual, e a PSL está sempre na linha da frente. Obrigado. Obrigado eu.